Na Grécia Antiga, dois titãs se enfrentavam, não com espadas ou lanças, e sim com estratégias e ameaças. Péricles de Atenas, o líder da persuasão, e Espartacus, o líder de Esparta, esses eram os dois nomes das duas cidades-estado mais poderosas da época. A briga entre os dois não era com batalhas campais, e sim com embargos comerciais e tarifas. Péricles impôs pesados impostos sobre o bronze espartano. Espartaco bloqueou o fornecimento de trigo para Atenas, provocando inflação de preços e escassez entre os atenienses. Hoje, a história se repete, só que com novos nomes. Donald Trump encarna o espírito de Péricles, acreditando que a prosperidade vem da negociação agressiva e do protecionismo seletivo. Já Xi Jinping, por outro lado, reflete o espírito de Espartaco, com uma visão de controle estatal na economia e um pragmatismo descomunal. As tarifas são as lanças, os embargos, os escudos. Tecnologias, matérias-primas e alimentos viram peças no tabuleiro global. Cada movimento é calculado para causar a submissão do adversário, sem disparar um único tiro. No final, a história da Grécia nos revela uma lição valiosa. Nenhuma guerra comercial termina sem cicatrizes profundas. Atenas e Esparta, após o conflito, nunca recuperaram o brilho dos seus dias mais dourados. Hoje, o mundo inteiro está observando atentamente os Estados Unidos e a China. Estariam Trump e Xi Jinping marchando para o mesmo destino que selou a decadência de Atenas e Esparta? Ou dessa vez o final da história será diferente? Enquanto você escreve nos comentários a sua opinião, eu vou entrando de sola te explicando um pouco mais sobre as novidades no tabuleiro global. Correio dos Estados Unidos suspendem recebimentos de encomendas da China. Shein, Shopee, AliExpress, Temu, tanto faz. Todas as chinesas foram prejudicadas com esse anúncio surpresa dos Correios norte-americanos que suspendeu o recebimento de todos os pacotes provenientes da China. A medida foi anunciada nesta última terça-feira no site oficial dos Correios norte-americanos. A medida foi comunicada logo depois que o Trump decretou o fim de uma regra que é muito parecida com aquela regra que nós tínhamos no Brasil de isenção de imposto de importação até determinado valor. Pois é, nos Estados Unidos, esta isenção valia para pessoas físicas, inclusive jurídicas, para recebimento de pacotes com valor inferior a $800, ou seja, R$4.600, sem que fossem aplicados impostos ou taxas. Ou seja, os americanos podiam comprar tranquilamente nos sites chineses e não pagariam imposto na maioria absoluta das compras. Até mesmo porque com $800, R$4.600, dá para fazer muita compra. E este benefício tributário, as pessoas físicas, os CPFs, e as pessoas jurídicas, os CNPJs, aproveitavam. E muita gente ganhava dinheiro justamente com essa isenção, comprando barato da China e depois revendendo dentro do mercado americano. E se no Brasil você acha que antes da tributação as pessoas compravam sem parar no site chinês, agora deu uma caída, o governo começou a tributar. Nos Estados Unidos é muito mais. O número de pacotes entregues por meio desta categoria que eu te expliquei foi de 1,360 bilhões só no ano passado. E as ações da Temu, elas acabaram caindo 6% após essa mudança aí do governo americano. O fim da isenção para as comprinhas na China veio junto com aquele decreto do Donald Trump que taxou em 10% todos os produtos importados da China. E é claro que a China não ficou só olhando, resolveu retalhar. A China deu contragolpe. Ela impôs tarifas de 10% a 15% a produtos americanos, como carvão, gás natural e maquinários. Daqui a pouco eu vou explicar mais, inclusive sobre esses minerais raros que são usados em produtos de alta tecnologia e que a China é o país que tem o maior número de reservas
desses metais raros e muito valiosos. E o segundo lugar neste ranking somos nós, o Brasil. E menos de 24 horas depois, os próprios Correios americanos fizeram uma volta, deram aí um cavalo de pau, viraram em 180 graus e removeram esta restrição sobre os pacotinhos, as encomendas chinesas. Então caiu a restrição, pode continuar comprando da China. Durou menos de 24 horas. A gente está vendo essa estratégia do governo Trump. No entanto, veja que aqui tem um pulo do gato valiosíssimo. Eles não voltaram atrás na reversão da tributação. Então, apesar de você conseguir agora continuar comprando, que estava proibido há menos de 24 horas atrás, você vai agora pagar imposto nas comprinhas, coisa que não existia antes. E diferentemente do México e do Canadá, que tiveram que pedir, pelo amor de Deus, pro Donald Trump para conversar, pera lá, a gente vai fazer o que você quer, e aí o laranjão tira as tarifas, aqui o Xi Jinping não quis nem saber, e como eu falei, ele levantou a guarda e deu um contragolpe aqui no estômago do Donald Trump. O Xi Jinping não tá pra brincadeira, meu amigo. Ele também vai jogar o jogo do Trump, taxando 15% sobre carvão, gás natural, 10% sobre o petróleo, sobre máquinas agrícolas, carros de grande cilindrada e caminhonetes, e as medidas já entram em vigor a partir de 10 de fevereiro. Ele fez a mesma estratégia que o Trump. Joga umas tarifas ali que prejudicam muita gente e fala, vai começar daqui algumas horinhas. E aí você deixa o adversário do outro lado com o relógio contando, jogando contra o tempo. Você não tem como traçar uma grande estratégia e aí você vai ter que sentar e conversar. E a China meteu uma pressão tão grande agora, foi uma jogada realmente muito boa do Xi Jinping e dos chineses, porque além disso, eles fizeram controles de exportação com efeito imediato em 25 metais raros, que são essenciais para você fazer os equipamentos militares norte-americanos e para você também fazer inúmeros produtos de tecnologia fabricados na terra do tio Sam. Então, os americanos têm aqui a parte do cérebro, mas eles não têm toda a matéria-prima necessária para fazer. E a China é o país do mundo que tem mais reserva de metais raros. E olha só quem está na segunda colocação. Brasil, Vietnã em terceiro e depois Rússia, Índia. Veja que os Estados Unidos não têm autossuficiência de metais raros, ele depende muito dos outros. E já que a gente falou de Brasil, antes de eu te mostrar as mais recentes coisas que aconteceram pela nossa terra, no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, você clica para fazer parte da forma mais inteligente de cuidar do seu patrimônio. E você só vai precisar de 10 segundos. Após você clicar esse botão, você vai colocar o seu nome, o e-mail, o WhatsApp e pronto. Daqui para frente, deixa comigo. A minha consultoria de investimentos é a consultoria que mais está crescendo no Brasil. E já que nós estamos falando de Brasil, o governo está celebrando a última pesquisa que saiu nessa segunda-feira, mostrando vitória do Lula em 2026. Eu estou começando a ficar preocupado. Quando começa a ir muitas pesquisas mostrando um cenário assim que a direita está meio para trás, cara, sem o Bolsonaro, né, porque ele está inelegível, eu realmente começo a ficar preocupado. É que nós estamos esperando para ter uma virada em 2026 na mudança do poder. Já expliquei todos os vídeos aqui para você que com essa mentalidade deste governo atual aqui, a gente vai ter muitos problemas econômicos. Isso se reflete no seu bolso, inflação, seus investimentos rala abaixo. Para que o dinheiro volte para a bolsa de valores, para os fundos imobiliários, taxa de juros caia, o Brasil volte a prosperar, eu tô botando as minhas fichas nessa mudança. E se você é uma pessoa de caráter, de bem, que quer ver o Brasil prosperar, você também está colocando as fichas nisso. A última pesquisa da Quest mostra que o Lula vence todo mundo da direita. Lembrando que eles não estão mais botando o Bolsonaro nas pesquisas porque ele está inelegível. Então, tem o filho do Bolsonaro, tem o Pablo Marçal, o Tarcísio. Os caras estão fazendo chacota da gente, meu. A gente realmente, nessas pesquisas, não está indo muito bem. E tá pintando aqui uma coisa que tá criando uma polêmica danada, mais racha na direita. O Gustavo Lima é o nome da direita
que tá se saindo bem nas pesquisas. E é claro que a internet já faz aqui as montagens do cara. Sonho, Gustavo Lima presidente, Pablo Marçal ministro da Fazenda e descer para BC tocando na posse. Pablo Marçal e Gustavo Lima, os caras têm muita audiência no Brasil inteiro. Será que os dois se juntam? Será que o Marçal iria abrir mão? Porque ele também quer disputar a presidência. Aí você veja aqui o Wesley Safadão, que tem milhões de seguidores, já com o Gustavo Lima, que também tem milhões de seguidores, os dois trocando ideia ali, falando com o meu presidente, já começando a jogar a sementinha. Mas falta muito tempo, cara. Passa no estalo de dedos, cara. Quando você vê, já chegou a época das eleições. E a gente tem aqui dois candidatos que nem eram políticos e entraram no cenário. O Pablo Marçal, ano passado, que entrou com tudo ali para a Prefeitura de São Paulo. E agora o Gustavo Lima. Eram nomes que você sequer cogitaria há um tempo atrás para uma eleição presidencial. Agora os caras têm preferência ali do eleitorado de direita. Não, eu vou votar no Marçal, eu vou votar no Gustavo Lima. Tem a galera que é Tarcísio, tem a galera do Zema. Então eu vejo que está muito fragmentado. E se fosse só essa fragmentação sem brigas, ok, faz parte. Mas eu vejo que tem muita briga. Enquanto isso, do outro lado, o pessoal da esquerda lá, se junta, solta um nome só, o Lula. E, cara, aí eu fico preocupado. A gente vai conversando mais lá ao passar do tempo. Saiu o relatório da dívida pública brasileira mais atualizada. A nossa dívida subiu 12% ano passado, fechou em 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Esses gráficos que eu vou mostrar para você aqui agora são muito legais. Aqui nesse primeiro gráfico você vê a nossa reserva ao longo do tempo, desde a época da Dilma, aqui no comecinho do gráfico, até o Lula atual, tá? Então aqui é mais ou menos quando o Bolsonaro era presidente, aqui quando era o Temer, e você veja que as reservas de liquidez vieram caindo. E o que mais importa para você é esse índice de liquidez, que mede o tempo em valor em caixa suficiente para cobrir o vencimento da dívida. Então aqui, nessa virada de Temer para Bolsonaro, a gente estava com o maior nível. E aí teve pandemia, teve um monte de problema que pegou o Bolsonaro. O cara não deu sorte em fatores externos, né? Isso é fato. Às vezes eu fico me perguntando, se não tivesse uma pandemia, como que estaria hoje taxa Selic, economia brasileira e bolsa de valores? Mas enfim, teve, né? E aí, bom, você já sabe o que aconteceu. Realmente tem uma grande mudança aí nos últimos tempos. Voltamos a ter o mesmo índice lá da época da Dilma. E os investidores, de modo geral, cada vez mais querendo papéis atrelados à Selic e não aceitando comprar inflação de longo prazo e nem pré-fixados. Então aqui na sua esquerda você está vendo a dívida pública sempre subindo no Brasil, não tem jeito, sempre subindo, sempre subindo. Enquanto a gente não resolver esse negócio de rombos fiscais, não tem para onde correr. E o Tesouro Nacional apresentou o seu plano para esse ano. Ele estipula que a gente então vai subir de 7 trilhões e 320 bilhões para 8 trilhões e meio de dívida. Olha como não para de crescer, tá? E a participação dos papéis, a maioria vai continuar sendo a Selic, porque o mercado quer saber de Selic, o mercado não quer saber de títulos longos e nem pré-fixados. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o governo consegue vender a rodo pré-fixados. Aqui no Brasil é o contrário, só querem pós-fixados, depois vem inflação e, por fim, pré-fixado. Quanto mais estável e desenvolvido o país, a sua economia, mais os investidores aceitam pré-fixado. Então aqui você vê que é o inverso, né? No Brasil todo mundo quer liquidez imediata, porque se der ruim, cara, Tesouro Selic eu tiro rapidinho. Agora, quando você investe em Tesouro IPCA, pré-fixado, tem a marcação ao mercado, você pode sair com um prejuízo de 40%, 30%, isso não acontece no Selic. Para você que deixou por final, primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, e aí você vem fazer parte da minha consultoria. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.